Parabéns por chegar até aqui. Estamos chegando no fim desse nosso curso de análise de viabilidade econômica. Falamos sobre o payback, que mostra em quanto tempo vou receber meu dinheiro de volta, sobre o VPL, que mostra quanto de dinheiro eu vou receber de volta, e sobre a TIR, taxa interna de retorno, que mostra qual a taxa de retorno eu estou recebendo. Agora vamos falar sobre o método do valor uniforme equivalente, ou valor anual uniforme equivalente. Esse método ele é uma extensão do método do VPL e é utilizado principalmente quando estou avaliando projetos que possuem vidas úteis diferentes. Nas nossas aulas de matemática financeira, falamos sobre uma série de pagamentos uniforme. O método do valor uniforme equivalente ele transforma o nosso VPL em uma série de pagamentos uniforme. Vamos ver como é que funciona? Bons estudos! Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é uma aula mais breve, nós vamos abordar o método do valor anual uniforme equivalente, o valor uniforme equivalente. Este método é tão válido quanto o método do valor presente líquido ou da taxa interna de retorno que nós vimos, ou seja, ele leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, conhecido como método exato. Ele consiste em transformar o valor presente em uma série uniforme, uma série de pagamentos, como nós vimos lá no curso de matemática financeira. Eu chamo isso de A ou de PGTO, né? Então eu vou transformar o meu VPL em um fluxo equivalente contínuo. Então esse método é ideal para projetos repetitivos, como por exemplo substituição de equipamentos, e também tem uma boa aderência com o planejamento anual das empresas. Importante destacar que a gente pode ver algumas siglas diferentes para esse método, mas o conceito é sempre o mesmo, que é transformar uma série uniforme um valor presente líquido. Então, eu posso ver, por exemplo, receita anual uniforme equivalente ou custo anual uniforme equivalente. E é claro, não precisa necessariamente ser um fluxo anual. Eu posso transformar isso num fluxo mensal. Então, a ideia vai ser sempre a mesma. Vamos ver um exemplo, então. Analisar a viabilidade econômica da instalação de um sistema transportador, sendo que a TMA é 20%, o investimento inicial é 50 mil, e então com esse sistema transportador eu espero uma redução anual de despesas de 20 mil, um valor residual de 10 mil, exemplo que nós já fizemos em outras vezes também. Eu vou considerar ainda uma vida útil de 10 anos, e agora eu vou calcular o valor anual uniforme equivalente. Então eu preciso converter essa série aqui em uma série de pagamentos uniforme. Eu preciso converter esses dados, esses inputs, em uma série uniforme de pagamentos. O primeiro ponto é transformar esses 50 mil iniciais numa série uniforme. Então, esse aqui é um valor presente que eu tenho, valor presente de 50 mil. Eu preciso transformar isso aqui numa série de pagamentos. Então, usando aquela forma de representar da tabela que a gente vê lá no curso de matemática financeira, né? Eu tenho um valor presente e eu quero achar um A, ou um PGTO, considerando uma TMA de 20% e um período de 10 anos. Esses 20 mil, que são as reduções anuais, eles já são uma série de pagamentos, ou seja, já são valores que eu vou deixar de gastar ao longo dos anos, né? Então eu não preciso fazer nada em relação a esses valores. Eu simplesmente vou somar esses 20 mil ao valor que eu encontrar aqui dessa série de pagamentos. E eu tenho ainda esse valor residual, que é um valor que está lá no final da minha série, né? Ele vai estar lá no futuro. Eu vou receber esses 10 mil aqui no futuro, né? Então esse aqui é um valor futuro e eu quero transformar isso também numa série de pagamentos. Então novamente aqui eu tenho um valor, eu tenho um F e eu quero encontrar o A, série descontando isso a 20%, e esse meu valor futuro ele está lá no final do ano 10. Então, se eu fizer essa conta, eu vou encontrar um valor anual uniforme equivalente de 8.459,09, ou seja, todo esse fluxo aqui ele é equivalente a eu ir recebendo de forma igual 8.459,09 durante 10 anos. Então agora eu vou resolver o mesmo problema na planilha eletrônica. Eu desenhei o fluxo do projeto aqui ao lado. Então lembrando que lá no final eu tenho, além do fluxo de 20 mil, que eu vou deixar de gastar esse 20 mil, eu vou receber os 10 mil do meu valor residual.
Então, o meu fluxo vai ficar dessa forma. O primeiro item aqui é transformar esses 50 mil em uma série de pagamentos, como nós vimos. Então, PGTO desses 50 mil. Então, eu vou utilizar a função PGTO. A taxa é 20%. Número de períodos são 10 períodos. E isso aqui é um valor presente. Então, eu vou colocar aqui que o valor presente é esse menos 50 mil. Então, vai chegar num valor negativo de 11.926. Então, 50 mil menos 50 mil é equivalente a 10 vezes de menos 11.926. Fica um valor bem alto, né? Porque eu tenho uma TMA bem alta também. Então, por isso que dá esse valor, né? Que se eu for multiplicar isso aqui por 10, vai dar bem mais do que 50 mil. Mas isso por causa da TMA de 20%. Então, os 20 mil, como nós vimos, eles já são uma série uniforme. E vejam que eu tenho esses 20 mil durante 10 anos, incluindo o fluxo do ano 10. O fluxo do ano 10, ele é 20 mil mais 10 mil, né? Por isso que aparece 30 mil aqui. Mas eu vou considerar aqui somente esses 20 mil como uma série de pagamentos, porque depois eu vou achar também uma série de pagamentos uniforme para esse valor residual de 10 mil. Então, agora eu tenho um valor de 10 mil, que eu quero encontrar uma série de pagamentos uniforme, descontando a 20% por 10 períodos. Então, é justamente essa, de novo, eu estou usando a função aqui, PGTO, certo? Então, está aqui, eu fiz essa conta e depois que eu fizer o somatório de todos esses valores, eu vou encontrar, então, qual que é o meu valor anual uniforme equivalente. Ele é 8.459,09, como nós vimos na tela anterior. Então, ali eu estava avaliando um único projeto. Vamos considerar agora dois projetos. Eu tenho aqui a alternativa A e a alternativa B. Vejam que a alternativa A ela tem 4 anos de vida útil e a alternativa B ela tem 8 anos de vida útil. Quando nós falamos do método do valor presente líquido, nós vimos que nós não podemos utilizar esse método para comparar essas duas alternativas, justamente porque elas têm vidas úteis diferentes. Eu somente poderia usar o método do valor presente líquido se eu fizesse uma suposição de que eu poderia repetir essa alternativa A uma vez. Então, eu teria um investimento aqui de 8 anos também, ou seja, eu repetiria uma vez a alternativa A e aqui 8 anos. Então, eu teria o mesmo prazo de vida das duas alternativas, tá? Mas eu posso também calcular o valor anual uniforme equivalente dessas duas alternativas. Se eu fizesse isso, de acordo com aquele processo que eu mostrei anteriormente, no exemplo 1 para você, eu teria esses valores aqui, como valores anuais uniformes equivalentes. O método A chegaria num valor negativo de o projeto A chegaria num valor negativo de 127.569 e o projeto B chegaria num valor negativo de 125.470. Então, aqui um primeiro ponto de atenção, né, porque eu estou lidando basicamente somente com custos aqui, né, somente com custos. Então, eu vou ter um valor anual uniforme equivalente negativo, evidentemente. Por mais que eu tenha um valor residual aqui, né, esses valores, quando eu calcular, eles vão ficar negativos. Então, aqui a alternativa mais econômica vai ser a alternativa B, porque apresentou o maior valor anual uniforme equivalente. Certo? Então, tem que tomar cuidado, porque se eu bater o olho rapidamente aqui, eu posso achar que o A deu maior, né? Mas são valores negativos aqui. Então, o maior é o valor do B. E aqui, nesse caso, eu posso utilizar esse valor anual uniforme equivalente para tomar a decisão, embora os dois projetos aqui eles tenham vidas úteis diferentes, porque nesse caso eu já fiz uma conversão desses fluxos aqui, tanto do fluxo de 4 anos, né, eu tenho um fluxo aqui de 4 anos, quanto o fluxo de 8 anos, eu converti todos eles, de certa forma, na mesma base, que é uma série uniforme. Então, eu estou olhando aqui para uma série de pagamentos que é basicamente eu considerar um único período, né, um período, e que esse único período ele vai se repetir indefinidamente, ou pelo menos com o mesmo prazo, o projeto A se repetindo até o mesmo prazo do projeto B. Então, essa é uma suposição implícita quando eu utilizo esse tipo de método.
mas eu posso calcular diretamente o valor anual uniforme equivalente e tomar a decisão, então, por esse método, desde que respeite essa pressuposição. Para consolidar o entendimento, vamos ver mais 2 exercícios sobre o valor uniforme equivalente. Então, neste primeiro, atualmente, uma companhia de ônibus mantém a política de substituição aos 12 anos de idade, quando o valor residual do veículo atinge 10% do valor de compra. O preço de um ônibus novo é de 210 mil e seus custos de operação e manutenção crescem com a idade. Um estudo estatístico estimou que esses custos são de aproximadamente 18 mil no primeiro ano, aumentando 800 por ano. A empresa deseja analisar se a mudança dessa política de substituição para a idade de 10 anos, quando o valor residual do ônibus é ainda 25% do valor inicial, é mais vantajoso para a empresa. Sua taxa mínima de atratividade é de 10%. Então aqui eu vou desenhar esses 2 fluxos, considerando 12 anos e 10 anos, e aqui eu coloquei o valor residual. Então, para o fluxo de 12 anos, o valor residual é 10% do investimento inicial, que é 210 mil. E para o fluxo de 10 anos, ele indica ali no enunciado que é 25% desse investimento inicial. Então, eu tenho um valor residual de 21 mil contra 52.500. Tá? Então, se eu for desenhar esse fluxo aqui, considerando que ele vai, o custo, né, ele vai aumentando 800 por ano, eu vou chegar lá no final do período 12, considerando essa primeira alternativa, com um fluxo negativo de 5.800, considerando que eu ainda vou vender aquele ônibus lá no final por esse valor aqui de 21 mil. Né? E a outra alternativa, então, é eu permanecer com o ônibus durante 10 anos e vender ele por 52.500. Então, aqui no final do ano 10 eu ainda vou ter um valor positivo do fluxo. E aí uma outra maneira de resolver esse problema aqui é, primeiro, calculando o VPL. Então, eu fiz aqui o VPL dessas alternativas, considerando que a taxa de desconto é de 10%, como ele indica ali no enunciado. Então, 10%, selecionei o fluxo, todo o fluxo, exceto o período zero, que eu devo somar fora dessa função do VPL. Então, fiz essa conta aqui e fiz também para o projeto, para a alternativa de 10 anos. Ok? Então, observem que se eu fizesse dessa forma, o VPL indicaria que a melhor alternativa é eu considerar o uso do ônibus por 10 anos. No entanto, como nós falamos anteriormente, eu não poderia utilizar o VPL para fazer essa análise, porque eu estaria comparando um fluxo de 12 anos com um fluxo de 10 anos. Então, naturalmente, esse fluxo de 10 anos, os menores fluxos talvez seriam beneficiados, né? Porque aqui eu teria mais tempo com valores negativos, certo? Então, aqui deu um VPL maior. Lembrando que eu estou tratando aqui de valores negativos, né? Então, o VPL maior é o menos 318. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar esse VPL e transformar esse VPL agora num valor anual uniforme equivalente. Então, eu posso pegar esse valor aqui e transformar numa série de pagamentos uniforme. Então, olha lá, eu vou utilizar esse valor, também considerando a taxa de 10%, né? Eu estou utilizando a função de série de pagamentos, utilizando a taxa de 10%. O meu número de períodos aqui é 12, né? Então, porque nessa primeira alternativa eu vou ficar com o ônibus 12 anos. Então, vou colocar 12. E esse valor que eu tenho é um valor presente, né? Um valor presente líquido. Então, eu vou colocar aqui na função. Então, agora eu converti esse valor em um valor que seria... Então, agora eu converti esse valor num valor uniforme e equivalente. Então, é como se eu pudesse repetir esse valor aqui de gasto de 51.348 indefinidamente, desde que eu fosse repetindo essa situação de comprar um ônibus, ficar com ele 12 anos e depois comprar um novo ônibus. Vou fazer a mesma coisa para a alternativa de 10 anos. Tá? Observem agora que eu tenho que considerar como número de períodos aqui 10 anos. Tá? Mas eu vou fazer a mesma coisa, eu vou converter esse valor aqui que está no presente em uma série de pagamentos. E aí vejam aqui que o resultado já deu diferente, ou seja, o maior valor anual uniforme equivalente é o do fluxo de 12 anos. Tá? Então aqui deu 51.348, é um valor negativo, né? Esse aqui então deu maior do que 51.862. Então, eu não poderia utilizar o VPL, porque são projetos com vidas úteis diferentes. Ao utilizar o valor anual uniforme equivalente, então eu tomo a decisão aqui pelo fluxo de 12 anos. Este outro exemplo diz: um investidor do mercado imobiliário está considerando as seguintes possibilidades de investimento.
Se o custo do dinheiro para esse investidor é de 12% ao ano, determine a melhor opção de investimento pelo método do valor presente líquido e valor anual uniforme equivalente. Então, essas aqui são as situações, a possibilidade de investimento numa sala comercial, num apartamento ou numa casa. Aqui é o valor líquido do aluguel anual. Aqui é por quanto tempo eu vou ficar com esses imóveis. Então, aqui eles têm todos a mesma vida útil. Então, eu posso utilizar tanto o VPL quanto o valor anual uniforme equivalente. E aqui eu tenho o valor de venda desses imóveis. Eu vou desenhar esses fluxos aqui. Como a gente viu, todos têm 10 anos de vida. E aqui no final eu vendo esses imóveis, né? Vou calcular o VPL. Vou utilizar a função VPL. Lembrando que eu somo o fluxo zero fora da função do VPL. Vou fazer isso para todas as 3 alternativas. E eu vou calcular o VAUE também. Posso pegar esse VPL simplesmente e achar uma série de pagamentos desse VPL. Então fica mais fácil do que aquele processo que eu fiz anteriormente de pegar cada componente do meu fluxo e transformar cada componente numa série uniforme. Possivelmente, se você vai utilizar a planilha, dessa forma aqui vai ficar mais fácil para você. E vou encontrar também o valor anual uniforme equivalente. Então aqui o maior VPL deu sala comercial. E, naturalmente, como todos os projetos têm a mesma vida útil, daí o VPL e o valor anual uniforme equivalente eles vão convergir, né? Então eu tenho aqui um VAUE também maior para a sala comercial. Qual que seria a vantagem, então, se os dois dão a mesma coisa, né? Por que eu não fico só com o VPL? A vantagem é que, às vezes, é interessante, do ponto de vista de representação da informação, você mostrar que esse VPL aqui seria equivalente a você ir recebendo 1.709 ao ano, né? Porque essa é a lógica, então, desse método do valor anual uniforme equivalente. Tem pessoas que têm essa mentalidade, essa perspectiva de pensar nos investimentos como uma espécie de renda que você vai receber ao longo do tempo. Então, esse método ele é apropriado para isso. E para finalizar o nosso curso básico de entendimento sobre os principais métodos de análise de viabilidade, vamos fazer um fechamento aqui comparando todos esses métodos. Nós vimos que o VPL e TIR são os métodos mais adequados, podem ser utilizados conjuntamente, lembrando que a TIR possui algumas limitações, né? Deve-se evitar o uso da TIR isoladamente devido às suas possíveis falhas, como nós vimos. Uma possibilidade aí para lidar com essas falhas é o método da taxa interna de retorno modificado. Tá? O VPL pode ser substituído pelo valor anual uniforme equivalente. Então, ele vai permitir que eu faça uma análise por período. Então, especialmente em projetos que têm vida útil diferente, eu devo, né, utilizar o valor anual uniforme equivalente. Fica mais fácil de tomar a decisão. O método do payback simples, ele só deve ser utilizado para conversas informais sobre o negócio, né? Jamais você vai utilizar um método não exato, ou seja, um método que não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, para fazer uma análise definitiva. Então, é fácil de fazer a conta, mas você não deve parar aí para tomar a decisão. Existe a possibilidade de você utilizar o payback descontado, né? Então, o payback descontado ele leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, mas ele vai simplesmente ser uma referência de tempo de retorno, como o próprio nome diz, né? O payback, tempo de retorno. Então, enquanto o payback mostra o tempo de retorno, o VPL vai me mostrar o volume financeiro de retorno, e a taxa interna de retorno, como o próprio nome diz, vai apresentar o retorno percentual daquele projeto de investimento. Então eu tenho essas principais alternativas, esses seriam os principais métodos de análise de viabilidade econômica. Agora, muita atenção. Aqui nós vimos o básico sobre o uso desses métodos. E é evidente que é importante conhecer essa base e aplicar corretamente os métodos e os conceitos, mas qualquer uso desse método vai depender fundamentalmente da qualidade dos dados de entrada. Nós não abordamos isso aqui no nosso curso. Então a gente viu diversos exemplos bastante simples, onde os fluxos já eram dados. Olha, o investimento inicial vai ser esse investimento inicial vai gerar determinado fluxo positivo ou negativo. Então, a gente deve calcular aí os parâmetros com base no fluxo de caixa previsto e muitas vezes isso é feito com base no passado, né?
mas não há garantia de que o passado vai se repetir. Então, é comum você desenvolver toda uma projeção e no final você vê que aquela projeção ela não se concretizou. No entanto, isso não invalida o trabalho, porque a partir do momento que você realmente se debruça sobre isso, de entender quais são as principais premissas daquele empreendimento, daquele projeto que você quer realizar, e você avaliar no detalhe essas premissas, isso vai te fazer refletir e vai te fazer perceber que talvez as coisas sejam um pouco mais complexas do que você imaginou no início, quando você fez aquela conta lá de payback simples, né? Então, os dados que você dá input ali na planilha, tanto de investimento inicial quanto dos fluxos, eles vão ser determinantes para o resultado final. Então, além de aplicar o método corretamente, de escolher o método correto, você tem que ter uma preocupação muito grande também na elaboração desses fluxos, dessas projeções, dessas premissas, e isso aí vai além do que nós nos propomos a abordar nesse curso. Mas eu espero então que você tenha absorvido esse conteúdo, tenha uma boa base da utilização dos métodos e desejo a você bons estudos. Tchau!